É isso. Está aberta a sessão ordinária deste dia 2 de setembro de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 31 de 2019, da sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2019. Ata de número 31, 2019. Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 15 horas, reunir-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vacílio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 30, 2019, da sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, os vereadores Marlon e Wendel fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu continuidade à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 15, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 15, 2019, que institui a prestação de serviços da patrulha mecanizada pelo município de Turuçu e estabelece outras providências, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Marlon, Wendel, Arlete e a senhora presidente utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez a comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro de 2019, às 15 horas. E para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2019. Vilma Melim, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 32 de 2019, da sessão extraordinária do dia 29 de agosto de 2019. Ata número 32, 2019, aos 29 dias do mês de agosto de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nessa cidade. Era 14 horas, era 16 horas, né? Na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão extraordinária, os senhores vereadores Vilma Melim, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig e Vacílio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melim, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 1, 2019, o qual, após sua leitura, a senhora presidente colocou em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por maioria. Como nenhum vereador fez o uso do espaço das comunicações, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro de 2019, às 15 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2019. Vilma Melim, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. SAT está em discussão. Tem que retificar, então, ali o horário só. Né? Botaram 15 horas, mais 16 horas. 16 horas.
Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que refaça a leitura do pedido de informação número 25 de 2019. Pedido de informação número 25 de 2019. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Turuçu sobre as metas de trabalho das agentes comunitárias de saúde. Senhora Presidente, senhores vereadores, a vereadora da Câmara Municipal de Turuçu, nos termos regimentais e no exercício das prerrogativas e atribuições que são conferidas na condição de vereadora, vem muito respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal das informações sobre a principais atribuições de atividades das agentes comunitárias de saúde. B. Relação de metas mensais estabelecidas pela Secretaria da Saúde que devem ser atingidas pela agente comunitária de saúde do município. C. A pessoa responsável em acompanhar as atividades dos agentes comunitários de saúde e, ao mesmo tempo, verificar e avaliar se os objetivos traçados foram atingidos. D. As providências que são tomadas caso as metas mensais não sejam atingidas. Justificativa. Justifico o pedido de informação sobre considerar de uma importância o trabalho das ACS. Temos em nosso grupo de agentes pessoas capazes com intenções de executar boa atividade. No entanto, existe uma insatisfação por parte dos moradores, principalmente devido à falta de visita domiciliar. Para interferir de maneira objetiva e esclarecedora, é necessário conhecer as metas que as ACS devem cumprir. Desde já agradecemos a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 15 de julho de 2019. Arlete Hartwig, vereadora do MDB. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 180 de 2019, em resposta ao pedido de informação número 25 de 2019. Ofício de número 180 de 2019. Excelentíssima senhora Vilma Melim, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao pedido de informação número 25 de 2019. Cara senhora e demais vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos, por meio deste, em resposta ao pedido de informação número 25 de 2019, informar que o profissional agente comunitário de saúde realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas e sociais realizadas em domicílios ou junto às coletividades em conformidade com os princípios e as diretrizes do SUS. Cabe também aos ACS a extensão do acesso da população às ações e serviços de informação de saúde, promoção social e de proteção da cidadania. B. A meta mensal de cada ACS é fazer as visitas domiciliares em 80% das famílias cadastradas, dando prioridade às situações mais vulneráveis. Além disso, as ACS têm inclusas atuações de saúde como o combate às anemias, aplicações de flúor, PSE e campanhas de vacinação. C. As atividades dos agentes comunitários são acompanhadas através das informações colocadas no sistema de controle e SUS e analisadas através dos feedbacks da população. D. Caso as metas não sejam atingidas, é realizada uma reunião individual com o agente comunitário para averiguar o fato e avaliar onde se pode melhorar.
E sobre a saída da agente Márcia, a atitude que seria tomada seria a de reenquadramento das áreas de atuação, mas com a saída de mais uma agente comunitária será efetuada uma seleção para repor as vagas. F. Informamos ainda que o Ministério da Saúde recomenda que um agente comunitário seja responsável pelo cuidado de 750 pessoas. Além disso, assim que o quadro de ACS estiver completo, serão distribuídos tablets para cada agente, com o objetivo de qualificar o atendimento e o exercício das funções. Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, Selmira Miller Fehrenbach, Prefeita Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 186 de 2019. Ofício de número 186, 2019, Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal Selmira Miller Fehrenbach. Senhora Presidente, nobres vereadores, venho por meio deste ofício informar, solicitar a alteração no período de férias da Prefeita Municipal, que terá início na data de 3 de setembro de 2019 até o dia 25 de setembro de 2019. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Turuçu, 2 de setembro de 2019. Selmira Miller Fehrenbach, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Turuçu, Gabinete da Prefeita, convocação número 13, 2019. O Prefeito Municipal em exercício de Turuçu, Pedro Antônio Turtenhagen, no exercício de suas atribuições legais e como amparo no artigo 102, parágrafo único, no regime jurídico dos servidores municipais de Turuçu, tendo em vista a necessidade da presença da senhora Selmira Miller Fehrenbach, Prefeita matrícula 1702, a contar do dia 2 de setembro de 2019, para assumir a Prefeita Municipal em virtude da demanda de questões da municipalidade. Aliás, municipalidade convoca a mesma a retornar imediatamente às suas atividades no dia acima mencionado, ficando os dias de gozo de férias faltantes para serem tirados posteriormente. Turuçu, 2 de setembro de 2019. Pedro Antônio Turtenhagen, Prefeito em exercício. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 26 de 2019, subscrito pelo vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno. Pedido de informação número 26 de 2019. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Turuçu. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador que subscreve este requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. 1. Número atualizado da população de Turuçu, haja visto que o IBGE consta somente até 2017, separados em zona urbana e zona rural. 2. Número atualizado de residentes no município, separados com zona urbana e zona rural. 3. Número de alunos matriculados na rede pública de ensino, separados por escolas. Desde já agradecemos a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b, da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019. Marlon Prajo Centeno, vereador do PDT. Esse pedido de informação está em discussão. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, as pessoas que nos escutam através da live ao vivo pelo Facebook, hoje não temos imagem devido a uma falha técnica. Boa tarde.
Só para corrigir ali, secretário, no item 2 é número de residências, tá? Número de só confirma para mim se eu escrevi certo, de repente eu tenho me precipitado. No item 2, número de residências, né? Número atualizado de residentes do município, separados com zona urbana e... Então só vou pedir para corrigir, porque é número de residências. Pedir para que seja enviado após a correção. É número de residências, porque no primeiro eu já pergunto o número da população, então não ia ser duas perguntas a mesma coisa. Eu resolvi fazer esse pedido porque a gente muitas vezes é questionado. Quantos moradores tem em Turuçu? Quantas casas tem? Quantas crianças tem? Isso o deputado mesmo me perguntou lá, quantas crianças tinham matriculadas nas escolas públicas, eu não soube responder. Então acho que é bem importante, né? E por isso eu estou fazendo esse pedido de informação. A respeito da população, o IBGE tem até 2017, não lembro exato o mês agora, mas eu acho que o conselho, esse que a colega vereadora Arlete participa, do plano de saneamento básico, ele fez um levantamento, né? Até onde eu sei, algum desses planos fez um levantamento e a prefeitura tem a população exata de Turuçu. Então resolvi pedir para que todos nós ficamos aí sabendo desses números bem importantes para a nível de informação. Obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação. Esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem 16 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 16, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de Turuçu e dá outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2019. Vacílio dos Santos, presidente. Arlete Hart, relatora. Gilson Belling Baifus, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 16, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de Turuçu e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2019. Wilson Furun, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Prazo Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de Turuçu, com fundamento na Lei Federal de número 11.445, 2017, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Turuçu fica vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º.
Artigo 2º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Turuçu é um órgão colegiado de caráter consultivo na formulação, planejamento e avaliação da política e do Plano Municipal de Saneamento Básico. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 2º, artigo 3º. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Turuçu, inciso 1, debater e fiscalizar a política municipal de saneamento básico e a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. 2. Diagnosticar a situação e prestar as informações necessárias para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. 3. Encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviços. 4. Propor a convocação e estruturar a comissão organizadora de audiências públicas e seminários relacionados ao saneamento básico de responsabilidade do município. 5. Propor mudanças na regulamentação dos serviços de saneamento básico. 6. Avaliar e aprovar os indicadores constantes do Sistema Municipal de Informações em Saneamento. 7. Manifestar-se quando as tarifas, taxas e preços a serem regulamentados pelo Executivo Municipal. 8. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de saneamento. 9. Elaborar e aprovar seu regime interno. 10. Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada no Saneamento Básico. Parágrafo 1º. As competências do Conselho Municipal de Saneamento Básico são limitadas às matérias relativas ao município de Turuçu. Parágrafo 2º. O município de Turuçu fornecerá ao Conselho Municipal de Saneamento Básico a estrutura física necessária para o exercício de suas atividades. Parágrafo 3º. No Conselho deve atuar com autonomia, sem subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 4º. A reunião do Conselho será pública e seu agendamento deverá ser divulgado com a antecedência mínima de 5 dias nos meios de divulgação do município. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho serão indicados pelos seus órgãos de representação e nomeados pelo prefeito e terão mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 3º, artigo 4º. Artigo 4º. O Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu será composto pelos seguintes membros titulares e seus respectivos suplentes. Inciso 1. Representando o governo municipal, letra A, ou a linha A, um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. B. 2 representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. C. 1 representante da Secretaria Municipal, Administração, Planejamento e Finanças. D. 1 representante da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. E. 1 agente fiscal. Inciso 2. Representando a sociedade civil. A linha A. 1 representante das comunidades religiosas. B. Representante da Emater. C. Representante da sociedade civil do Conselho Municipal de Saúde. D. 1 representante do SPM, Conselho de Pais e Mestres. E.
um representante da comunidade quilombola. F, um representante da Associação de Catadores e Recicladores. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º, artigo 5º. Artigo 5º. A nomeação dos membros do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu deverá ser feita através de portaria do Poder Executivo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 5º, artigo 6º. Artigo 6º. A diretoria do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu será escolhida entre seus membros, constituída de presidente, vice-presidente e secretário, observando-se os seguintes critérios. Inciso 1. O Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu terá um presidente, um vice-presidente e um secretário, eleitos entre os membros titulares por, no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez. 2. O presidente e ou o vice-presidente poderão ser destituídos em conformidade ao disposto no regime interno do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu, sendo imediatamente eleitos outros membros para completar o período restante do respectivo mandato. 3. A escolha do presidente e do vice-presidente somente deverá recair entre os representantes previsto no inciso 2 do artigo 4º. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º, artigo 7º. Artigo 7º. A estruturação, competência e funcionamento e outras disposições do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu serão fixados em regime interno próprio, que deverá ser aprovado em um prazo máximo de 180 dias, a contar da posse de seus membros. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 7º, artigo 8º. Artigo 8º. A atuação do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu é considerada atividade de relevante interesse público, não cabendo qualquer espécie de remuneração. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 8º, artigo 9º. Artigo 9º. As reuniões do Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu são realizadas ao menos uma vez a cada ano e as extraordinárias sempre que convocadas por seu presidente ou por 1/3 de seus membros. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. É assegurado ao Conselho de Saneamento Básico do município de Turuçu o acesso a quaisquer documentos e informações produzidas por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 33 do Decreto Federal número 7.217/2010. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 10, artigo 11. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 11. Assim sendo, o projeto de lei de mensagem número 16 de 2019, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de Turuçu e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número... Não é 16,
17 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 17, 2019. Poder Executivo, Hartwig, relatora. Gilson Belling Paifust, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 17, de 2019. Poder Executivo. O presente projeto autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 servidores operadores de máquina para a Secretaria da Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Praz Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de 2 operadores de máquina para a Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sobre o número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236 caput e incisos da Lei número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 6º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 17 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 servidores, operadores de máquina, para a Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento, conforme o artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal Conselho, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei de mensagem número 18 de 2019, oriundo do Executivo. Ué, mas aqui ó, já sai nos artigos aqui, ó. E aí? Tem que ler isso aqui primeiro? Hoje é só leitura. Começa a ler. Sim, mas então, como é que eles botaram isso aqui? Isso aqui primeiro, não? Porque ele é... Mensagem do projeto de lei número 18, 2019. Senhora Presidente, nobres vereadores, pondera-se que nos últimos anos diversas normas, decretos e portarias foram sancionadas com o objetivo de melhorar as condições de vida dos milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. A mais abrangente delas é a Lei Brasileira
de Inclusão LBI em vigor desde 2016, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A legislação tem como base os preceitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, entre parênteses, e compromete-se a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Nesse sentido, cabe ao Executivo Municipal regulamentar e criar o Conselho e o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiências para que sejam efetivas as medidas e os direitos garantidos por lei. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis Turuçu, 29 de agosto de 2019. Selmira Mila Ferenbach, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 18/2019 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, CMPC-DMR. Artigo 2º. O CMPC-DMR constitui-se como órgão colegiado de caráter permanente e composição paritária entre o governo municipal e a sociedade civil, com funções deliberativas, consultas e fiscalizadoras da execução da política municipal de atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei e conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de julho de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei e conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de julho de 2015, considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva na mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Artigo 5º. As pessoas com deficiências e mobilidade reduzida que necessitarem será prestado assistência social em caráter supletivo. Artigo 6º. O CMPC-DMR é o órgão normativo e controlador das ações da política municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Parágrafo único. O CMPC-DMR elaborar seu regimento interno no prazo de 120 dias da publicação desta lei, permitida sua reforma mediante proposta de 2/3 dos membros do Conselho, sujeito à decretação pelo prefeito da competência do Conselho. Artigo 7º. Compete ao CMPC-DMR, inciso 1,
propor a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, fixando as prioridades para consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos. 2. Zelar pela execução dessa política, atendidas às peculiaridades da pessoa com deficiência, de suas famílias e de seus grupos de vizinhanças. 3. Propor as prioridades a ser incluídas no planejamento do município em tudo o que se refere ou possa efetuar as condições de vida da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 4. Estabelecer critérios, formas e meio de fiscalização em sua área de atuação. 5. Propor na sua esfera formas para regulamentar as entidades não governamentais de atendimentos dos direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 6. Encaminhar ao Executivo proposta para regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julga cabíveis para a eleição e a posse dos membros do Conselho. 7. Emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Artigo 8º. O CMPC-DMR é o composto de 16 membros, 8 titulares e suplentes, sendo: inciso 1, dos órgãos governamentais. Alínea A, Centro de Referência da Assistência Social. B, Secretaria de Educação. D, Secretaria da Saúde. E, Secretaria de Administração. Inciso 2, da Sociedade Civil Organizada. Alínea A, Comunidade Quilombola Mutuca. B, 2 representações religiosas do município. D, Conselho de Pais e Mestres. Artigo 9º. Os conselheiros representantes dos órgãos públicos municipais serão escolhidos e nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 10. Os conselheiros representantes da sociedade civil organizada serão escolhidos em fórum próprio, na forma que dispuser o seu regimento interno. Também serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 11. A função do membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Vou repetir o artigo 11. A função do membro do Conselho é considerado de interesse público relevante e não remunerada. Artigo 12. O CMPC-DMR terá um funcionário administrativo cedido pela Prefeitura. Artigo 3º. Aliás, 13. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida uma recondução. Artigo 14. O Conselho será administrado por uma diretoria composta pelo presidente, secretário e tesoureiro. Parágrafo único. O Conselho elegerá dentro de seus integrantes pelo voto de 2/3 de seus membros a respectiva diretoria a respeitar o período do mandato. Artigo 15. De acordo com as necessidades e a critério do Conselho, poderão ser criadas comissões especiais da criação e natureza do fundo. Artigo 16. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, que tem por objetivo atender os encargos
decorrentes da ação do município, conforme o disposto da Lei Federal número 8.442, de 7 de dezembro de 1993, e prover recursos para financiar a implementação de programas que visem a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, da competência do Fundo. Artigo 17. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficará vinculado diretamente à Secretaria da Saúde e Assistência Social e será administrado por um gerente que terá como atribuições: inciso 1. Administrar o fundo e estabelecer as diretrizes para a aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, CMPC-DMR. 2. Analisar e decidir juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, CMPC-DMR, sobre a realização de programas de interesse da pessoa com deficiência. 3. Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, CMPC-DMR, as demonstrações mensais de receita e despesa do fundo e o relatório das atividades realizadas. 4. Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso 3. 5. Manter os controles necessários sobre os bens patrimoniais do fundo. 6. Manter os controles necessários à execução orçamentária do fundo referente a empenhos, liquidações e pagamentos de despesas e recebimento de receitas. 8. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo. 9. Firmar juntamente com o prefeito os atos referentes a recursos que serão administrados pelo fundo. Artigo 18. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá vigência permanente. Artigo 19. São receitas do Fundo: inciso 1. As dotações constantes do Orçamento Geral do município. 2. As parcelas provenientes de prestações decorrentes de financiamento de programas de assistência social de competência do CMPC-DMR. 4. As doações, auxílios e contribuições de terceiros feitas diretamente ao fundo. 5. Os recursos financeiros oriundos do governo federal, estadual ou municipal ou de outros órgãos públicos ou instituições privadas, nacionais e estrangeiros, de pessoas físicas ou jurídicas. 6. Outras receitas provenientes de fontes aqui não explicadas e especialmente destinadas ao fundo. 7. As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social da União e dos Estados. 8. Os recursos financeiros do município destinados ao custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Parágrafo 1º. As receitas e recursos do fundo serão depositadas em conta especial e ser aberta em estabelecimento oficial de crédito. Parágrafo 2º. Os recursos do fundo poderão ser aplicados única e exclusivamente em projetos aprovados pelo CMPC-DMR. Artigo 20. Constituem ativos do fundo. Inciso 1. As disponibilidades monetárias em bancos ou em conta especial oriundos de receita específicas. 2. Os direitos que porventura vier a constituir. 3.
os bens móveis e imóveis que foram destinados ou doados sem ônus aos programas de assistência aos portadores de deficiência no município. 4. Os bens móveis e imóveis que retornarem ao município em virtude de extinções e assistência às pessoas com deficiência. Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo. Artigo 21. Constitui passivos do fundo as obrigações de qualquer natureza que o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento dos programas municipais de assistência às pessoas com deficiência. Artigo 22. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência evidenciará as políticas e os programas aprovados pelo CMPC-DMR, observados os planos plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios de universalidade e do equilíbrio das disposições finais e transitórias. Artigo 23. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta lei. Artigo 24. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de agosto de 2019, Selmira Miller Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, oriundo da presidência dessa casa. Mensagem de número 2, 2019. Excelentíssimos vereadores, a presidente dessa Câmara apresenta para apreciação do colendo plenário o presente projeto do decreto legislativo em atendimento aos ofícios número 186/2019, oriundo do Executivo Municipal, em observância ao disposto nos artigos 31, incisos 7 e 8, artigo 72, incisos 2 e 3 e artigo 73 da Lei Orgânica desse município, que trata da competência privativa desta Casa, de leis acerca da licença e do gozo de férias do chefe do Poder Executivo Municipal. Dessa forma, requer-se a análise e votação do projeto de Decreto Legislativo número 1, 2019. Câmara Municipal de Turuçu, 2 de setembro de 2019. Vilma Melim, presidente. Projeto de Lei Legislativo número 2, 2019. Dispõe sobre concessão de licença para afastamento do cargo de prefeita municipal para gozo de férias. A presidente da Câmara, faço saber que a Câmara Municipal de Turuçu aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam concedidos à prefeita municipal de Turuçu, a senhora Selmira Miller Ferenbach, conforme solicitação expedida através do ofício número 186/2019, 23 dias de licença do cargo, contados do dia 3 de setembro a 25 de setembro de 2019, para gozo de férias, nos termos dos incisos 2 e 3, artigo 72 e artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Só para dar trabalho para Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Turuçu, 2 de setembro de 2019. Vilma Melim, presidente. Coloco em discussão e votação o referido decreto.
Em discussão. Em votação. Que eu não entendo isso aqui. Como é que coloca em discussão e votação depois começa a botar os artigos? Tá, não, peraí. Tu coloca em discussão e votação. Isso foi a mais. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Ficam concedidos à Prefeita Municipal de Turuçu, a senhora Selmira Miller Fernbach, conforme solicitação expedida através do ofício número 186/2019, 23 dias de licença do cargo, contados do dia 13 de setembro a 25 de setembro de 2019, para o gozo de férias, nos termos dos incisos 2 e 3 do artigo 72 e artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Assim sendo, o projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, que dispõe sobre a concessão de férias para afastamento do cargo da prefeita municipal para o gozo de férias, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhora Presidente, colegas vereadores, colega vereadora, Tamires que nos assiste aqui no plenário e as pessoas que nos ouvem através da live ao vivo pelo Facebook, boa tarde. Primeiro, senhora Presidente, que eu quero comunicar nesta casa, já havia feito na minha página na rede social, via Facebook, a conquista de R$100 mil destinada à área da saúde, através do deputado federal Afonso Mota. Então, quando abrir agora para cadastramento das emendas, seremos contemplados com mais R$100 mil, dessa vez para uma emenda parlamentar para aquisição de materiais, de equipamentos, aliás. Nos próximos dias, eu estaria conversando com a prefeita Selmira, vou esperar ela retornar de viagem, para ver o que a gente pode negociar aí, comprar, mas desde já eu vou deixar bem claro a minha vontade de comprar um aparelho de ultrassonografia novo, porque o nosso é um aparelho ultrapassado, não faz uma ultrassom em 3D, então essa é um dos meus pedidos já, para que esse dinheiro... Pode falar. Desculpa, vereador, eu não entendi. Tu quer comprar um novo? A gente não tem, e né? aquele é do médico? É, aquele é do Melhor ainda. Então a gente pode comprar um aparelho de ultrassom e não precisa pagar mais aluguel, ou sei lá eu como que é feito o pagamento, porque de graça certamente não é. Então quero dizer que a viagem, graças ao bom Deus, deu resultado. São R$100 mil. É um valor, digamos que simbólico, perto do que o município precisa, mas ajuda muito. Outra coisa que eu quero primeiramente parabenizar o Executivo é por esse projeto de lei que deu entrada nessa casa agora, de número 18, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Primeiro eu quero... Vamos passar esse projeto pelas comissões e quero ver a legalidade conforme a lei permitir. Eu gostaria que fosse incluído ali, entre os órgãos governamentais, um representante da Câmara de Vereadores, e desde já eu me ofereço para participar, se a lei assim permitir. Se a lei não permitir que eu participe como vereador, então que eu participe como pessoa física. Por que o meu interesse? Porque eu estou com uma lei pronta aqui, de minha autoria, projeto de lei de minha autoria, que vai dar entrada nessa casa nas próximas semanas. Eu vou ler para vocês a emenda desta lei, deste projeto de lei, que com certeza, com a ajuda de vocês e sanção da prefeita Selmira, se tornará uma lei nas próximas semanas ou meses.
Diz o seguinte, a ementa: dispõe sobre a instalação em espaço de uso público de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida, visando sua integração com outras crianças e inclusão social no âmbito do município de Turuçu. O primeiro passo já foi dado, né, que foi a aquisição de um balanço através de uma parceria aí, de algumas pessoas que se sensibilizaram com aquele projeto que foi dado entrada na instituição financeira. Então, acho que agora está na hora de dar um passo maior. Então, vou entrar com esse projeto de lei nas próximas semanas, que tem tudo a ver com a criação desse conselho, no qual eu gostaria muito de participar. Então, através das comissões, a gente vai fazer alguma emenda na lei, alguma adição, sei lá, a gente vai conversar com o executivo aí para que seja possível a participação de um dos pares desta casa. Agradeço o meu espaço, desejo a todos uma boa semana, um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer comunicação à casa? Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora, boa tarde a todos. A Tamires que nos assiste aqui também. Não, só para dar uma relembrada, hoje começaram a atender os especialistas, né? Só, acho que a maioria já está sabendo os dias e os horários, né? Não? Então, eu só vou passar aqui para o pessoal. A psiquiatra, a doutora Aline, atende a partir das 13 horas, 20 fichas, de 15 em 15 dias. No caso, começou hoje. Oi? Sim. A ginecologista, doutora Andressa, a partir das 8 horas, 10 fichas, todas as quintas-feiras. Começa dia 5 de setembro. 10 fichas, é. A pediatra, doutora Rosana, a partir das 13 horas, todas as quartas-feiras. Início dia 4 de setembro. São 10 fichas. Não. E isso, começou hoje a psiquiatra. E as fichas, no caso da ginecologista, é direto no pronto atendimento, na recepção. As outras duas vão atender pela sala da fisioterapia, para o pessoal já ficar sabendo logo que as outras duas atendem lá. É. Pois é, acho que seria interessante até nós pegar. Ali está tudo, é. Seria isso. Obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro de 2019, às 15 horas.